Que delícia, gente. Tá aqui no Eva, para mim é uma alegria enorme. E eu sei que vocês se alegram também, porque muita gente veio falar: ai, pastora, que delícia, nós voltamos. Ai, depois de um louvor desse maravilhoso. Ó, Senhor, é para te glorificar mesmo. O Senhor é bom conosco. Vocês assistiram o testemunho da Grazi? E nesse dia que ela me procurou, ela estava realmente muito abalada. E eu dei essa resposta: se encha da palavra. E eu já dei essa resposta para outras pessoas nos gabinetes que eu já fiz aí ao longo do meu ministério. E muitas pararam de conversar comigo. Muitas dessas mulheres que eu aconselhei se encha da palavra esperavam que eu desse uma resposta para a vida delas. E quando eu digo se encha da palavra, é porque não sou eu que te transformo. Não é nenhuma das mulheres que trabalha no Ministério de Aconselhamento, mas é a palavra de Deus que te transforma. Então, quando você ouvir isso, faz igual a Grazi. Tenha coragem para abrir a palavra de Deus e se encher dela. E isso é preciso coragem, porque a palavra de Deus nos confronta, nos machuca, mas nos molda para a glória dele. E não tem nada melhor do que ter um coração moldado pelo Senhor, para o Senhor. Amém? Queridas, abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 3. João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 3. A gente vai passear por alguns versos hoje, por alguns outros textos. Vocês sabem que eu gosto muito de ir passando por outros textos, mas no LED vai estar passando esses textos que eu vou citar. Então, permaneça aí no Evangelho de João, deixa ele marcadinho, mas se quiserem ir também nos outros na Bíblia de vocês, fiquem à vontade. A palavra diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, que amigo dos pecadores, não é verdade? Jesus é o amigo dos pecadores. Deus disse depois de criar o homem: não é bom que o homem esteja só. E isso é uma verdade até hoje. O homem precisa de companhia. E não só o homem cristão. O homem secular precisa de companhia. Tanto é que a amizade lá fora ela é pregada de uma forma muito séria, né? O valor da amizade é dito por todos os cantos do mundo. O mundo anuncia esse valor da amizade. Aqueles bilhetinhos que a gente encontra, aqueles cartõezinhos que a gente manda para amigos, eu anotei uns aqui, alguns interessantes. Sou o tipo de amigo em quem você pode confiar. Estou sempre por perto quando eu preciso de você. Alguns dizem: se você realmente quer saber quem são seus amigos, cometa um grande erro. Fui procurar um amigo, mas não consegui encontrar. Eu saí para ser um amigo e amigos estavam por toda parte. Olha que legal. Teve um jornal que ofereceu um prêmio pela melhor definição de amigo. E eles receberam algumas declarações. Eu anotei algumas delas, eram várias. Amigo é aquele que multiplica a alegria e divide a dor. Amigo é aquele que entende o meu silêncio. Um amigo é um volume de simpatia vinculado à carne. Muito fofo, né? Mas o que ganhou o prêmio foi o seguinte: um amigo é aquele que entra quando todo mundo já saiu. Muito forte, né?
Todos esses pensamentos são realmente adoráveis, são fofinhos. E os hebreus entendiam a amizade. Eles tinham 3 palavrinhas para definir a amizade. No Antigo Testamento você encontra essas 3 palavras. E embora elas tenham um significado intercambiável ali de certa forma, elas apresentam algumas distinções muito precisas. Elas representam basicamente a mesma coisa, mas elas têm um diferencial. A primeira palavra para amizade que os hebreus têm é raiá. Raiá significa um associado a alguém, aquele que você anda com. Para o português, seria um conhecido. Então, um conhecido. Essa palavra, raiá, ela está lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 24, um versículo que a gente conhece muito bem. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Esse primeiro amigos é a palavra raiá. É aquele amigo conhecido, aquele que você convive. Os sociólogos dizem que a gente tem esse tipo de amigo nas nossas vidas, mais ou menos uns 200. É um vizinho que você tem um carinho, um colega de trabalho que você tem um carinho. Então, são pessoas que você conhece, que você gosta dessas pessoas, que você convive com elas, que elas estão ali, mas que são apenas conhecidos. A segunda palavra hebraica para amigos é aluth, com 2 Os, TH no final, que significa ser gentil, estar familiarizado, e isso leva a amizade para um nível a mais. Dá um passinho além na amizade. É aquele amigo próximo. Pessoas que você convive, que você conversa sobre questões até significativas. Pessoas mais próximas, que você compartilha, às vezes, um problema, uma dificuldade. E desses amigos, a gente tem cerca de uns 20, assim, na vida. Às vezes, colegas de classe, né? Aqueles amigos de classe que a gente faz na escola e que compartilha alguma coisa. São amigos próximos. Você pode ficar uns 2 anos sem ver, que quando encontra de novo, a conversa parte do mesmo rumo que foi deixada. Mas tem a terceira palavra, que é um amigo especial. E essa palavra é aheb, que significa companheiro íntimo e próximo. E está na segunda metade desse versículo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Esse amigo é aquele íntimo, que talvez você tenha 1, 2, 3 no máximo em toda a sua vida, porque é outro nível de amizade. Esse tipo de intimidade é daquela que Jonatas viveu com Davi, aquela ligação de alma, né? O texto diz que eles tinham as almas ligadas. E ele o amava com a sua própria alma. Jonatas e Davi tinham um amor que superava até o amor de homem para mulher. Era uma fidelidade muito grande. Era um amor sacrificial. Em Provérbios capítulo 27, no verso 6, está escrito assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Um amigo íntimo, ele não apenas ama você com intimidade, mas ele te ama o suficiente para te causar dor se for necessário, para te falar a verdade, e a verdade dói. Então, o amigo íntimo, ele é assim, e ele é essa ligação que fica mais próxima do que a de um irmão, é uma relação baseada em honestidade, onde até mesmo um morreria pelo outro. Você tem muitos amigos assim? Se você tiver um amigo assim, dê graças a Deus, porque você é uma pessoa muito abençoada. Porque uma amizade assim é uma expressão plena do que é uma relação de amor e carinho inseparáveis. É vista como uma relação absoluta de veracidade, é visto como uma relação realmente autossacrificial. Por essa definição, por tudo isso que a gente falou, esse amigo aheb, quem foi o maior amigo que viveu nessa terra, que passou por essa terra, e que é esse aheb, esse amigo sacrificial? O maior amigo foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo sempre foi o mais íntimo conosco do que qualquer relacionamento, mais próximo do que um irmão. Ele nunca vai embora. Jesus nos fala a verdade acima de qualquer coisa, doa a quem doer. E Jesus deu sua vida por nós. Esse é o maior amigo, o mais verdadeiro. Mas ainda assim parece que há mulheres que têm medo desse amigo.
têm medo de se entregar a esse amigo, se recusam a esse amigo e continuam a tentar esconder dele os seus problemas, os seus pecados, as suas vidas. No último Eva, quem esteve presente, nós fizemos uma dinâmica no final em que cada uma escreveu num papel, não colocou o nome, escreveu no papel aquele pecado que mais a assombrava, aquela dor, profunda do pecado que mais estava presente na vida dela. Nenhum tinha nome. Eu li todas as cartinhas, Nina, nós oramos pelas cartas, e algo me assustou profundamente. Não só porque estava ali pecado, porque todas somos pecadoras, todas temos pecado. A gente tinha ali falando sobre uma vida de fofoca, uma vida de maledicência. A gente tinha ali falando sobre glutonaria. A gente tinha ali falando sobre mentira, sobre desonra a pai e mãe, sobre falta de perdão. Mas 90% dos problemas foi sobre pecados sexuais. De todos os tipos. Todos os tipos? Todos os tipos. E é uma área que a gente precisa realmente da morte de Jesus. Porque, para todos os pecados, mas especialmente a sexualidade, ela faz parte de nós, ela faz parte das nossas vidas. E o pecado sexual, ele é algo que grita, a nossa carne pede, pelo pecado. Então, realmente, foi algo muito marcante ao ler aquelas cartas. Algumas mulheres pensam que quando se casam, elas perdem a sexualidade. Que pode viver os vícios sexuais na juventude, a pornografia, que pode viver promiscuidade, prostituição, e que quando casar, um passe de mágica, está livre desse pecado sexual. E não é verdade. A gente continua a ser mulher depois de casada, a gente continua a ter hormônios, a gente continua a ter desejos, a gente continua a ter vontades. E quando passa por problemas, pode ser que esses hormônios, desejos, vontades, não sejam submetidos à palavra de Deus. Não sejam submetidos ao marido. E aí que vem um problema. Então, se nós não estivermos alinhadas a Deus, nós mesmas não nos seguramos, nem o casamento nos segura. E se você pensar que isso não acontece, eu preciso te dizer que isso é algo gritante. Sou pastora de mulheres aqui na igreja, nós temos uma equipe de aconselhamento. É algo muito, muito sério que nós precisamos orar sobre isso e nos fortalecer e ajudar as irmãs e nos ajudar mesmo. Porque você continua a ser mulher. E se você tratar os seus problemas como se eles fossem se resolver sozinhos, como se, assim, uma hora vai resolver, na verdade você vai estar se afundando cada vez mais nessa questão. E vai agir como os fariseus, que levaram a mulher adúltera diante de Jesus, mas que não eram capazes de admitir os seus próprios pecados. Eles estavam ali prontos para acusar o outro, para apontar o dedo para o outro, mas eles não eram capazes de admitir aquilo que havia dentro deles. Quanto mais nós escondemos o pecado de Jesus, quanto mais nós escondemos isso dentro de nós e negamos isso em nós, mas nós nos agarramos a Ele. Nós olhamos para Deus e dizemos, aqui não, aqui você não vai entrar, aqui é o meu pecado. Aqui eu vou colocar uma cerca em volta e o Senhor não passa. Então nós nos agarramos a isso. E colocamos Jesus como um inimigo e não como um amigo, porque o amigo a gente quer perto. Mas Jesus é o seu amigo. Ele é o seu melhor amigo e os nossos pecados precisam da morte dele. Então, é preciso que a gente admita as nossas falhas, que a gente se torne vulnerável diante dele, ou ele não vai poder fazer absolutamente nada por nós. E nós vamos caminhar nesse pensamento um pouquinho hoje. Amém? Olha comigo, por favor, o texto que está lá em Lucas, no capítulo 4, verso 16. Vai estar aí no telão para vocês. Indo para Nazaré, onde fora criado Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aí agora, Jesus vai definir os parâmetros do seu próprio ministério.
ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Você notou que Jesus veio para aqueles que são excluídos, para os deprimidos, para aqueles que estão presos, para aqueles que estão solitários, para aqueles que estão jogados, para aqueles que são pecadores, aqueles que são deixados de fora. Esse é o ministério de Jesus. Ele veio a nós, pecadoras, para nos salvar, nos ajudar. Agora, isso é firmado repetidamente. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, no verso 10, diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Os publicanos, gente, cobradores de impostos, eles eram verdadeiros criminosos. Então, Jesus estava ali sentado com criminosos. Aí, no verso 11 diz: ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Pois vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Já imaginou para aqueles fariseus religiosos o que foi ouvir isso? Foi uma bomba, foi uma explosão. Jesus encontrou-se com pecadores porque eles eram os únicos que queriam a presença de Jesus. Porque eles eram os únicos que admitiam que precisavam de Jesus. Porque eles queriam Jesus como um amigo. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, tem um versículo que a gente gosta muito. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui tem duas palavrinhas, cansados e sobrecarregados, que no grego traz um significado muito importante. Estar cansado é fadigado, exausto, trabalhar ao ponto de suar. E qual é o maior fardo que nós carregamos sobre os nossos ombros? O pecado. E Jesus diz: se você está cansada, se você está sobrecarregada, se você não está aguentando esse pecado sobre os seus ombros, vinde a mim e receba o meu jugo sobre você. Aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para as pessoas que não podiam mais carregar esse fardo, como eu e você. Ele veio para essas pessoas que estavam sofrendo, as pessoas cujas costas espirituais estavam quebradas. Ele não podia fazer nada com os fariseus, porque os fariseus não admitiam o pecado. Não tinha nada para ele fazer pelos escribas, porque eles não achavam que eram pecadores, eles não achavam que eles tinham necessidade. Como muitas aqui olham para o pecado, olham para o seu pecado como comum, como aceito pela sociedade, como nossa, que exagero da igreja. Ah, mas a Bíblia é de outro tempo. Não, a Bíblia é para agora. A Bíblia é real. Não é sobre o seu jeito de viver, é sobre o jeito do Senhor viver. E nós nos espelhamos nele. Lá em Lucas, no capítulo 15, nós temos 3 histórias sensacionais. Diz assim no versículo 1: então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuraram: este homem recebe pecadores e come com eles. Queridas, esse foi o melhor elogio que eles fizeram a Jesus. Foi para isso mesmo que ele veio, para sentar e comer com os pecadores mesmo. Então Jesus não se importava com o que eles falavam, não. E aí ele responde com uma parábola: que homem de vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa as 99 do deserto e vai atrás daquela que se perdeu? E quando encontra, coloca sobre os seus ombros, regozija-se e volta para casa e chama os vizinhos e faz uma festa e celebra porque encontrou a ovelha perdida. Digo-vos, pois, que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que não necessitam de arrependimento. A parábola é: eu procuro por pessoas que sabem que estão perdidas, que precisam de mim, que necessitam de mim, e não pelas outras que não me querem. Não por aquelas que têm certeza que não necessitam de mim,
que acham que não precisam de mim. Deus está interessado nos pecadores. E no versículo 8 ele continua com outra ilustração da dracma perdida. A mulher que perde uma dracma em casa e ela tem que acender a candeia e procurar essa dracma em casa e ela varre e ela procura e quando ela encontra, ela chama os amigos e celebra que ela encontrou aquela moeda perdida. Então é celebração. Da mesma forma eu vos digo que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele vem com a outra história que é do filho pródigo. O filho que se perde, o filho que cai em si, se arrepende, volta e há o que novamente? Celebração. Então Deus, ele está interessado em ser amigo de pecadores. Ele está interessado, ele veio para salvar os pecadores. E aí ele falou sobre o evangelho, ele fala sobre isso com os fariseus, com a instituição religiosa representada pelos fariseus. E o que essa instituição religiosa faz? Rejeita ele. Fala, o quê? O que você está falando? A instituição religiosa rejeita Jesus. Porque para eles não tinham pecado. Eles eram justos porque cumpriam a lei. E isso tudo está desenhado com perfeição nesse capítulo 8 de João, que nós lemos no início, nesse texto da mulher adúltera. Vamos voltar no versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Parem um pouquinho. Os escribas e os fariseus, eles sempre quiseram prender Jesus. Eles sempre quiseram pegar Jesus em alguma pegadinha, que ele desse um deslize de fala, para que ele fosse desacreditado na frente de todo mundo. Então, eles estavam sempre tentando pegar Jesus nas suas palavras. Eles faziam perguntas para poder fazer com que realmente ele desse uma escorregada. Então, o que eles fazem? Eles resolveram montar um plano, uma armadilha para Jesus. E pegaram uma mulher no ato de adultério. Muitos estudiosos dizem que eles até podem ter plantado esse adultério. Isso são estudos que falam, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou trazendo um estudo para vocês. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que tanto o homem quanto a mulher pegos em adultério tinham que ser apedrejados até a morte. E esse texto só fala da mulher. Cadê o homem? Então, alguns estudiosos dizem que isso pode ter sido até plantado, porque para pegar um adultério tinha que pegar no ato, e no ato os dois estão presentes. Então, pode ser que até o homem estivesse no meio desses fariseus, apenas para pegar Jesus. Mas, enfim, era difícil provar um adultério. E daí eles pegam, arrancam essa mulher daquele relacionamento, daquele ato, e empurram na frente de Jesus, bem no meio do templo, na frente de todo mundo. No versículo 3 diz que eles colocaram ela no meio. E o que eles disseram? Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. E eles estão lá, bonitões, agindo daquela maneira santa, indignados com o pecado daquela mulher, bem hipócritas, furiosos, né? Contra aquele pecado. Falando, nossa, que absurdo, essa mulher foi pega em flagrante. E era muito sério mesmo. Tem a Mishnah, que é a codificação da lei judaica, ela fala que quando eles eram pegos em adultério, o homem era coberto até os joelhos de esterco. E aí pegavam uma toalha áspera e dentro colocavam uma toalha macia, enrolava no pescoço e as pessoas, um puxava de cada lado. O homem era estrangulado e a toalha macia representava a mão de Deus sendo suave, né, matando ele de forma suave. Que é isso, né? Mas você vê o tanto que era sério. Mas eles tinham um padrão duplo. Eles acusaram a mulher, mas o homem não estava lá. Você deve conhecer pessoas assim, né? Que tem um padrão duplo, né? 2 pesos, 2 medidas. Ainda existem fariseus hoje em dia, né? Mas, enfim. Eles estavam apenas tentando prender Jesus, mas ainda assim a lei dizia que essa mulher tinha que morrer. Então eles colocaram a mulher na frente de Jesus, ali na frente de todo mundo, e dizem no versículo 5, ora, Moisés na lei nos ordenou que tal fosse apedrejada. Mas o que você diz, Jesus? Eles não estavam nem aí para a mulher. Você quer saber de uma coisa? Eles também eram considerados adúlteros por Jesus. Porque lá no capítulo 5 de João, Jesus fala que aquele que olha para a mulher e cobiça ela com o olhar e deseja ela no coração já é adúltero. Fala também que aquele que divorcia da mulher e que casa com outra está fazendo a mulher cometer adultério e ele também está cometendo adultério. Então, se eles estivessem tão preocupados assim com o adultério em si, eles estavam se condenando. Mas, enfim, agora eles estão ali mergulhados em hipocrisia,
Nós pegamos a mulher em adultério, Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E, enfim, qual que é o dilema? O dilema é esse. O povo se agarra à lei de Moisés. Mas Jesus também se agarra à lei de Moisés, porque ele diz, eu não vim para descumprir a lei, mas para cumprir a lei. Então, Jesus está ali, junto com o povo, atrás de Moisés. Então, eles estão ali esperando. Se Jesus fala assim, não apedreje ela, eles vão falar, pronto, te peguei. Você não é Deus nada, porque você está descumprindo a lei. Sabia, não era Deus. Agora, por outro lado, se Jesus falasse assim, apedreja essa mulher, aí eles iam falar, te peguei de novo. Você não é o Deus misericordioso. Você não é aquele que libera perdão. Por que você não apedrejou, então, todos aqueles outros que você perdoou? Por que você não perdoou, então, todos aqueles outros pecadores que estavam com você? Que tipo de amor é esse? Está vendo o dilema? Era assim que eles queriam pegar Jesus. A propósito, esse aí é um dilema hoje em dia também, né? Os teólogos ficam aí lutando, quebrando a cabeça, né? Como é que, entre a justiça e a misericórdia de Deus, né? Como é que um Deus tão justo e santo, que precisa, né, exercer a justiça, pode ao mesmo tempo ser tão amoroso e maravilhoso e perdoar? É o auge dos dilemas teológicos. E como é que a gente harmoniza essas duas coisas, justiça e misericórdia? A gente não consegue. Por isso que a gente tem tanto medo, às vezes, de Jesus. Tem pessoas que pensam, mas se eu contar para Jesus, ele vai me expor. E se as pessoas descobrirem? Porque ele vai me expor. E se ele me castigar? Se eu contar, ele vai me castigar. E se vai me castigar? Mas como é que ele pode me perdoar? Ele não é justo e santo? Eu não vou ter perdão. A mente humana não consegue achar uma resposta, mas Jesus nos dá essa resposta. Olha como ele responde no versículo 6. Jesus abaixou-se com o dedo e escreveu no chão. O que ele escreveu? Não sei, a Bíblia não fala. Mas aqueles homens estavam prontos para tirar a pedra. O que você vai fazer com essa mulher? Tinha pressão ali. Eles estavam com as pedras nas mãos. E aí, o que você vai fazer, Jesus? Dá a resposta. E Jesus, pleno, sereno, rabiscando o chão, ele se ergue e diz, aquele entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E aqui nós temos a resposta. Aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois disso, ele se abaixou, começou a ir para a areia de novo e deixou os fariseus com essa bomba nas mãos. Ele conhecia aqueles homens. Por mais que aqueles homens não admitissem, Jesus conhecia eles. Ele sabia como eles reagiriam. E um a um, no versículo 9, diz assim, eles foram condenados por sua própria consciência. Se você fosse condenada por sua própria consciência e Jesus estivesse na sua frente, o que você faria? Eu correria para os pés do Senhor e falaria, Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso da sua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, eu estou errando. Você não faria isso? O que esses homens fizeram? Eles fugiram. Exatamente o oposto. Eles saíram um a um largando essas pedras. E esse foi o problema dos fariseus. E esse é o problema com todas de nós que não admitem o pecado. Com todas de nós que não querem enfrentar a realidade do pecado. Que não admitem os erros na vida. Aqueles homens foram condenados pela própria consciência, ao invés de caírem aos pés de Jesus, pedindo por perdão e misericórdia, Senhor, me perdoe. Eles saíram um por um. Começando pelos mais velhos, que tinham mais consciência de todas as coisas que tinham feito na vida. Eles saíram. E adivinha quem ficou? Quem ficou na frente de Jesus? A mulher pecadora. Seria muito fácil se aquela mulher se misturasse no meio deles e saísse também. Seria muito fácil para aquela mulher fugir, porque a situação era constrangedora. Aquela mulher era acusada, ela estava acusada e condenada, porque ela cometeu um adultério, mas ela ficou. Aqueles homens foram convencidos do pecado, mas aquela mulher, ela estava condenada. E no verso 10 diz, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou, mulher, e esse tratamento mulher, ele é respeitoso, tá? Jesus não respeitava aqueles homens, mas ele respeitou aquela mulher. Queridas, você não obtém o respeito de Jesus pensando que é justa. Você obtém o respeito de Jesus admitindo que é uma pecadora.
E aí ele diz, mulher, ei, onde estão os seus acusadores? Não tem ninguém aqui para te condenar. E ela disse, não, Senhor, ninguém. E ele respondeu, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Agora escuta isso. Aos fariseus, Jesus ensina o seguinte, a questão não é como você harmoniza o julgamento e a misericórdia. A questão é que isso não é assunto seu, é assunto de Deus. Aquele pecado daquela mulher não é assunto seu, é assunto de Deus. Vocês mesmos não têm o direito de fazer isso. Vocês não têm direito de condenar essa mulher. Vão embora. E todos foram embora. E se não há mais acusadores, não há mais julgamento. Mas e aí, como é que ele pode fazer isso? Como é que um Deus santo simplesmente pode olhar para uma pecadora e falar, tá, vai e não faz isso de novo? Como é que Deus pode fazer isso conosco? Como é que nós podemos estar fora de perigo assim? Alguém tem que morrer. A lei diz, alguém tem que morrer. E realmente tem que morrer. E sabe o que Jesus sabia enquanto ele estava lá? E eu acredito nisso de todo o meu coração. Ele diz à mulher, eu não te condeno, vai, não peques mais. Sabe o que ele sabia no seu coração divino? Ele sabia muito bem que ele morreria na cruz pelo pecado dela. Ele sabia muito bem que ele carregaria aquele pecado na cruz. Que ele carregaria no seu próprio corpo o pecado dela, e ele sabia disso todas as vezes que ele perdoava alguém, todas as vezes que ele curava alguém, que ele levaria as enfermidades, que ele levaria a dor, que ele levaria o sofrimento, ele já sabia. É por isso que ele experimentava a amargura da antecipação da cruz todas as vezes que ele perdoava. E ele experimentou ali também, mas ele escolheu levar o pecado dela. Isso é ser amigo de pecadores. Você olha para Jesus e ele está disposto a morrer pelo seu pecado. Ele está disposto a morrer pelas suas mentiras. Ele está disposto a morrer pelos seus vícios. Ele está disposto a morrer pelo seu adultério, pelas maldições contra o nome dele, pelas suas iniquidades, pelas mentiras que você tem falado, pelas coisas ruins que têm saído da sua boca, pelo seu comportamento errado. Ele está disposto, ele morreu por isso. Pelos pecados que você já cometeu, pelos pecados que você vai cometer. Mas é preciso que você olhe para ele como um amigo. Ele diz à mulher, mulher, eu não te condeno. Você sabe o que isso significa? Significa que ele ressignificou aquela mulher. Ele deu um novo significado para ela, ela foi redimida naquele dia. Por quê? Porque ela ficou para buscar o perdão. Ela permaneceu, ainda que com vergonha, ainda que com dor, ainda que marginalizada, ela permaneceu. Eles partiram. E Jesus deu àquela mulher o que a lei nunca deu a ela. Eu não te condeno mais, porque o seu pecado está coberto pelo meu sangue. Vá e não peques de novo. E isso é exatamente o que ele diz para mim e para você. O seu pecado está coberto, eu não te condeno mais. Mas vá e não peques de novo, porque em Cristo nós temos que mudar. Porque em Cristo nós somos nova criatura. Não dá para ficar do jeito que era antes. Ele fala, eu te perdoo, vai, mas não peques mais. Porque eu morri por você. Ele veio pelos feridos, ele veio pelos pobres, pelos contritos de coração, pelos pecadores. E quando a gente olha para a cruz sob essa ótica, a gente tem que ficar maravilhada. Porque ele nos conhece, ele conhece todos os nossos pecados e ainda assim ele morreu por nós. Eu sou muito grata pelo que ele fez na minha vida. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelo seu pecado. Eu me lembro disso, eu me lembro do texto que está lá em Lucas 17, dos leprosos, os 10 leprosos que são curados por Jesus, eles vão embora e dos 10, um só volta. Ele volta e Jesus fala com ele, a sua fé te curou. E não foi a fé que curou ele fisicamente, porque os 10 foram curados. Quando ele volta, ele é curado espiritualmente, ele foi redimido, ele foi ressignificado, porque ele voltou, ele permaneceu. Jesus é o amigo dos leprosos, Jesus é o amigo das prostitutas, Jesus é o amigo dos pecadores. Jesus é meu amigo. Ele é seu amigo e ele nos convida hoje a algo muito difícil e doloroso. Permanecer diante dele e assumir o nosso pecado.
Isso é muito difícil e doloroso. Porque apesar de nos perdoar, ele diz para a gente, vai, não faz de novo não. Vai, não peca mais não. Ele diz, chega, ele diz, acabou. Você não pode fazer desse pecado uma rotina na sua vida, um estilo de vida. É como se todos os dias você pedisse para Jesus morrer pelo seu pecado. Você crucificasse ele de novo. Não, ele já morreu. Você é capaz de vencer o pecado por causa dele, nele. Mas não para. E aí fica dizendo, ai, eu detesto isso, ai, eu não gosto disso, ai, eu odeio meu pecado, odeia nada. Se ama. Continua vivendo essa rotina dia após dia. Isso demonstra o seu amor e deve gostar mesmo, porque a carne pede pelo pecado. Mas Jesus olha para você hoje e fala, chega, acabou. Eu te perdoo, mas vai e não peca mais. Se livra disso. Se você está em adultério, para. Vai esperar você ser pega para destruir sua família, para destruir um lar? Para. Se você está tendo relação sexual com um namorado, para. Não é porque é ruim, não, é bom, mas para, não é a hora. Você não tem que se igualar ao mundo. Não precisa. Você não é desse mundo. Se você está vivendo vida de fofoca, de mentira, para. O diabo é o pai da mentira e você não é filha dele, ou é? Não é possível. Maledicência dentro da igreja é algo assim que a gente não dá. Esse trem aí, ai, não é fofoca, pastora, eu estou aqui julgando. Julgando o quê? Vai julgar você. Vai ler a Bíblia, vai se encher. Está viciado em álcool, em drogas, está viciado... Para! Procura um médico. O meu marido foi liberto de vícios com médico, com psiquiatra. Vai procurar um médico. O médico é instrumento de Deus. Mas para! Não é possível. Está na hora de tomar postura. Tem gente viciada em pessoas, em relacionamentos. Não é possível, para. Não é possível que você não sabe sua identidade em Cristo. Nós falamos disso no culto de mulheres quinta-feira. Um culto que tem sido sobre estudo, sobre se encher da palavra. Procura sua identidade em Cristo e para de depender dos outros. Não é possível. Até quando? Até quando vai se esconder atrás de uma máscara de sorriso? Que bota uma roupinha bonitinha e vem para a igreja? Mas que só sabe apontar o dedo, enquanto por dentro está tudo podre, igual os fariseus. Fica olhando para o outro e acusando. Olha para a sua própria vida, tira a trave do olho. Até quando, gente? Vocês vão fugir, você que está fugindo, vai fugir da presença de Deus. Não tem jeito, Ele está em todo lugar. Mas Ele só vai poder fazer algo por você se você permanecer. Se você estiver na frente dEle e se tornar vulnerável. E disser, eu não aguento mais, o fardo nos meus ombros está difícil, Senhor, eu estou te entregando. Para de ficar reclamando de tudo ao seu redor. Começa a ser grata por aquilo que Deus te deu. Para de reclamar da sua família e começa a olhar com outros olhos. Olhar como se fosse um campo missionário a sua casa. Você não quer ser luz? Você não quer ser sal da terra? Começa na sua casa. Começa no seu trabalho. Para de reclamar. É essa postura de reclamação que a gente vive diariamente que faz com que a gente procure as coisas no lugar errado. Nas pessoas erradas. Nos relacionamentos errados. E acaba se afundando. E acaba cada vez mais no buraco. Nessa noite nós temos que tomar a decisão. Foi para isso que Jesus nos reuniu aqui. Não importa qual é o seu pecado. Se é pequenininho à vista da sociedade, ou se é grandão, não importa. É pecado do mesmo jeito. Sempre que eu penso em pecado e em perdão, eu me lembro de Jesus encontrando Pedro depois de ressuscitar. Pedro tinha acabado de negar ele, Jesus encontra com ele. E ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? Ele faz isso 3 vezes. E Jesus está te perguntando, filha, tu me amas? E você continua agarrada no pecado. Eu amo Jesus, mas ama nada. Você ama seu pecado. E ele te pergunta de novo, filha, tu me amas? E ele põe vizinha para te chamar. Ele põe irmã para pregar para você. Ele te traz aqui hoje. Ele levanta pessoas para te contar o que você está vivendo. E você continua, e continua, e continua. E ele te pergunta, filha, tu me amas? Até que não tem mais jeito. E para ele não te perder, ele te coloca na mão dos homens. E Davi fala, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, no verso 13. É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. O homem é cruel. O homem não tem misericórdia. Para enquanto é tempo. Quer dizer que você não vai mais errar? Quer não. Vai errar. Mas fazer desse erro a sua rotina de vida é que não dá. Mulheres, o pecado no crente dói. Traz amargura. Tem que doer, tem que te fazer sofrer. O pecado no crente faz a gente entrar em desespero porque está desagradando a Deus. Se você não está sentindo isso, você tem que reavaliar o que está no seu coração. Você tem que reavaliar se você é crente de verdade, se o Espírito Santo está habitando dentro de você. Você precisa tomar uma decisão. Porque se você está vivendo uma vida de pecado e não está te causando dor e sofrimento, provavelmente o Espírito Santo não está aí. Arrependimento traz mudança de vida. Peso na consciência, não. Remorso não traz. Mas arrependimento traz. E hoje é dia da mudança. Hoje é dia de decisão. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. A gente precisa, gente, ter consciência de que Ele é um Pai amoroso. Nessa fornalha que a gente vive, de fogo ardente, que está 7 vezes mais acesa que o normal, igual do rei Nabucodonosor, nessa fornalha tem um homem a mais. A gente está lá, mas a gente não vai se queimar porque ele está lá com a gente. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram mortos porque eles se posicionaram diante da cultura da Babilônia, uma cultura podre, igual a que nós vivemos. Eles não cederam à pressão. Eles não cederam ao pecado. Mas, ao contrário, eles se levantaram e falaram, se preciso for morrer, eu vou morrer. E no meio da fornalha, Jesus estava com eles. E Jesus está conosco. Mas é preciso permanecer.